Você pode acompanhar, amém? Tá lá, 1, 2, 3 e encaminhar, foi. Vai chegar aí para você. Então, qual que é o assunto da nossa ministração de hoje? Nós vamos continuar falando a respeito daquilo que foi ministrado no domingo passado. Esse assunto é um assunto tão simples, tão primordial, tão básico na palavra de Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas muitos irmãos ainda têm dificuldade de crer que você é perdoado. Você sabia que você é perdoado? Você pode pôr a mão no seu coração e dizer assim: eu sou perdoado. Sobre a minha vida já não há nenhuma condenação, porque o meu pecado foi levado na cruz pelo Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11, eu vou ler o versículo 13, Hebreus 9, 13. Passa lá para o versículo 13. O que diz lá o texto? Presta atenção. Portanto, se o sangue de bodes, presta atenção no que o escritor de Hebreus está falando. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, quando aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, aí o versículo 14 diz: muito mais, fala comigo, muito mais. Não, mas fala com fervor, muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, agora bem forte, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que eu possa servir um Deus vivo. Amém? Olha o que nós acabamos de ler. Qual que é o raciocínio aqui do escritor de Hebreus? Olha, se o sangue de animais, quando era aspergido, purificava, muito mais o sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é uma verdade maravilhosa, porque ele está fazendo uma comparação. Nos últimos cultos nós temos falado a respeito do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. E qual que é o fundamento desse livro? Ele vai usar de comparação para mostrar que nós que estamos na nova aliança, a nova aliança ela é muito superior à antiga aliança. E aqui ele está fazendo mais essa comparação. E ele mostra fazendo comparação. E ele fala: olha, se lá na antiga aliança, se lá na lei, quando o animal ali, o cordeiro era imolado, e aquele sangue era passado sobre o ofertante, ele era perdoado, muito mais o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é muito superior. Porque o sangue de animais, quando era aplicado, ele cobria o pecado, mas essa cobertura tinha uma validade. E essa validade era apenas 1 ano. Mas a Bíblia fala que o sacrifício do Cordeiro Pascual, de Cristo, ele resolveu o perdão dos pecados de uma vez por todas. Não é mais provisório, mas é algo completo. Porque o perdão de Cristo é completo e definitivo. Você pode repetir essa verdade? Fala: porque o perdão de Cristo é completo e definitivo. Amém, meus irmãos? Porque nós, como cristãos, olha para cá, quero que você preste muito atenção. Porque nós, quanto cristãos, seja um cristão católico, seja um cristão evangélico, ou alguns dizem o gospel, nós como cristãos, o que é que nós mais queremos? Ter uma consciência tranquila diante de Deus. Nós desejamos uma vida perdoada, uma vida limpa, uma consciência tranquila diante do Pai, sim ou não? Nós queremos isso, porque a maioria de nós, a bem da verdade, muitos de nós já foi católico um dia. Quantos católicos já tivemos aqui um dia? Eu já fui católico, já fiz até crisma, Paulo, já fui até em Trindade a pé. Quantos católicos aqui já foram em Trindade a pé? Não, então se você que disse que era católico, mas não levantou a mão, você era um católico muito meia boca. Mas eu já fui. Nem qual que é ali o ensino católico. Mas quando eu falo católico, eu falo aquele católico praticante. Porque não adianta falar que é católico, você nem sabe o nome do padre. Se não vai na missa rezar. Mas aquele católico que é praticante, ele sabe como é que as coisas funcionam. Um católico de verdade, ele sabe que, uma vez que ele
está ali, ele vai na missa, ele se confessa diante do padre, ou ele toma ali a Eucaristia, né, que é ali a ceia, ele sabe que aquilo ali simboliza o perdão. E uma vez que ele está debaixo de acusação, que ele está ali numa semana complicada, o que ele faz? Ele vai, procura o padre ali na paróquia, se confessa, aí no domingo na missa ele pega ali a hóstia, né? Ele toma, e depois que ele faz isso, ele se assenta, sabendo que ele está perdoado. É assim que funciona. Nem se tomar ali, quando ele vai em Trindade então, aí meu amigo, pagou um monte de pecado, porque fez um sacrifício, 17 quilômetros andando, fez até calo no pé, é óbvio que ele vai se sentir perdoado, vai estar em paz. Eu lembro quando eu era criança ainda, era ali adolescente, devia ter uns 14 anos, quando eu fui a última vez, e eu ia com um primo, e esse primo era sem vergonha, desculpa o palavrão ali que pode ser que vai me ouvir aí um dia, mas o bicho era safado. Mas ele ia para a Trindade, lá ele chorava, Rodrigo, beijava lá as imagens, pegava na mão, tinha lá o lugar dos milagres, das fitas, e ele voltava para casa tranquilo, estou perdoado, estou tranquilo, estou em paz, porque é assim que eles creem. Mas qual a diferença para o evangélico? Para o crente? O crente ele fala, não pastor, não tem que confessar para o padre, ou eu não tenho que confessar para o pastor, porque eu tenho livre acesso ao Pai. Amém? Essa é uma verdade, você tem livre acesso. Mas acredite, qual que é a diferença dos dois? É apenas uma questão de acesso. Um vai pelo padre, o outro vai direto a Deus. Mas nos dois falta entendimento, porque o que perdoa você não é o fato de você confessar ou deixar de confessar, mas o que perdoa você é o sangue do Cordeiro. Você é perdoado é pelo sangue, amém, meus irmãos? Então, se esse católico estiver angustiado, ele procura o padre, ele confessa, e normalmente ali o padre, ele vai, né, passar para ele alguma penitência ali, normalmente uma oração, e ele vai se sentir perdoado. E nós, os evangélicos, fazemos isso diante de Deus, mas acredite, muitas vezes o católico se sente mais perdoado do que o cristão evangélico. O católico sofre muito menos acusação do que alguns crentes, porque tem muito crente que fica o tempo inteiro angustiado, o tempo inteiro ele está debaixo de acusação, e essa teologia terrível, ela pode transformar a vida do cristão no inferno. Por quê? Porque os irmãos são honestos diante de Deus, os irmãos são sinceros com Deus, ninguém quer viver escondendo o pecado, ninguém quer viver uma vida debaixo do pecado, e ele fica o tempo inteiro confessando, confessa todo dia. Aqueles que são mais fiéis, confessam toda hora. Só que o problema é que isso vai virando uma loucura na mente, e tem muitos irmãos que ficam obsessivos com isso, né? Ficam loucos com isso. Por quê? Porque ele confessa, mas ele está acusado, ele confessa e nunca se sente perdoado, e esse é um problema, irmãos. A bem da verdade é que essa teologia, ela tem um poder terrível de nos escravizar debaixo da acusação. Nem tem irmãos que eles ficam perturbados, eles ficam ali com transtornos, porque eles não conseguem descansar, não conseguem ter paz, o tempo inteiro ele está procurando algo para poder confessar diante de Deus, e quando ele não sente paz, ele fica frustrado. O que adianta uma vida miserável dessa? Como é que eu vou viver diante de Deus dessa forma? Isso parece até uma vida piedosa, de estar o tempo inteiro confessando o pecado, mas acredite, isso tem o poder de deixar você doente. E quantos irmãos estão doentes na fé? Porque eles estão ali debaixo de acusação, debaixo de condenação, eles ficam confessando o tempo inteiro, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, prometo que nunca mais vou fazer, eu juro de juradinha. Mas quantos de nós, mesmo prometendo, mesmo fazendo um voto, acaba caindo de novo? E isso vira um problema, a vida vira uma prisão. Mas será que foi para isso que Jesus veio? A Bíblia fala que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas quando você está debaixo desse ensino, quando você está debaixo dessa acusação, você não tem vida abundante. Na verdade, você tem angústia abundante, você tem aflições em abundância. Mas Jesus veio para te libertar, Ele veio para te dar vida,
Ele veio para te dar paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Porque na cruz, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer, porque na cruz todos os seus pecados foram perdoados. Passados, presentes e futuros. Normalmente você não está preocupado com o futuro. O que nos aterroriza são os pecados do passado. Normalmente o diabo ele vai acusar você do passado. Ele vai trazer a acusação daquilo que ficou para trás. Mas toda vez que ele te lembrar do passado, declare em alta voz: o meu passado foi cancelado. O meu passado foi apagado. Você pode dizer isso comigo? Fala assim comigo: o meu passado foi cancelado, foi apagado. Já não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Eu não tenho mais passado diante de Deus, porque os meus pecados foram apagados. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade do Evangelho. Mas muitos irmãos, infelizmente, eles vivem atormentados pela culpa, com medo dos seus pecados. Nós foi até criado uma teologia aí que diz que um dia todos os nossos pecados vão ser transmitidos num telão celestial. Quantos já ouviram isso? Toda a sua vida vai ser passada num telão. Não sei de onde que inventaram isso, mas isso virou um mantra religioso, não é assim? Um dia vai ter um telão lá no céu e toda a sua vida, Henrique, vai ser passada. Aquilo que você fez no oculto vai ser transmitido. Fala comigo: misericórdia. Pensa comigo. Todos os seus pensamentos vão ser colocados no padrão. Aquilo que você fez escondido, que ninguém sabe, vai ser passado no telão. Meu Deus. Fala comigo mais uma vez: misericórdia. Quem escapará? Tem mais, pastor. Não é só o que você fez, é o que você pensou também. Meu Deus. Aí pronto, Rodrigo, está enrolado. Mas praticamente aqui todos já ouviram isso. Mas isso produz paz em alguém? Isso produz santidade em alguém? Isso produz tormento. Isso produz angústia. E muitos irmãos eles pensam nisso e creem nisso como se fosse algo bíblico. Mas não é. O bíblico é que seus pecados foram apagados. É que o Senhor não lembra mais. Foi resolvido na cruz. Amém, meus irmãos? Eu quero te dar essa boa notícia. Aquela fita que estava gravada lá, não sei se era fita, se era DVD, CD, Blu-ray, pendrive, não sei o que vai ter mais daqui para frente, cada dia aparece uma tecnologia nova, não é verdade? Mas deixa eu te falar, tudo isso foi cancelado, foi apagado, amém, meus irmãos? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8, versículo 1, que sobre você já não há nenhuma condenação. Você pode ter paz com Deus, amém, meus irmãos? É claro que essas coisas é uma brincadeira da fita, mas muitos irmãos creem nisso. Muitos irmãos vivem com essa expectativa que qualquer hora ele vai ser exposto. E isso acabou virando uma doutrina popular. Provavelmente alguém pregou sobre isso um dia e virou uma verdade. Eu lembro quando novo convertido, a primeira coisa que me passaram, Rodrigo, foi uma fita. Lembra da fita? Que tinha lado A, lado B? Colocava, não, fita cassete não, fita do som. Aquela fita A, tinha o lado A e lado B, não sei como é que chamava, e tinha uma pregação lá. Aí na pregação tinha um irmão, que ele foi, teve uma visão espiritual, que ele foi transportado para o céu, e lá Deus mostrou para ele, pastor André, um armário que tinha umas gavetas, e lá nas gavetas tinha o cacho de cabelo que as irmãs cortaram. É provável que você já ouviu alguma história louca como essa. E as irmãs agora que cortaram o cabelo aí, está enrolada. Porque os seus cachos de cabelo, as suas mechas de cabelo, está guardada pelo anjo lá no céu. As loucuras dos crentes. É loucura isso. Parece brincadeira, mas é algo que atormenta muita gente. Porque tanto os cristãos católicos, quanto os evangélicos, qual que é o problema? É porque eles creem que o perdão é feito de forma parcelada, de forma paulatina. É aquele negócio,
é progressivo. Se confessou, é perdoado. Se não confessou, está condenado. Porque eles acreditam que isso é feito paulatinamente. Mas a Bíblia fala que foi feito de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você é perdoado de uma vez por todas. Amém, meus irmãos? Lá em Hebreus diz claramente, foi feito um único sacrifício, de uma vez por todas. Já está feito. Já está feito. Só que muitas vezes é ensinado que o perdão ele é feito à prestação. Como assim, pastor? Então a pessoa pensa que para ser perdoada, ela precisa confessar cada pecado. Aí tem uma teologia também que não sei de onde saiu, mas diz, não, pastor, o problema é o seguinte, no dia que você converteu, todos os seus pecados foram perdoados. Mas a partir daquele momento, você tem que confessar um por um. Já ouviu essa teologia? É assim que a maioria crê. Não é assim? Ué, então melhor é arrepender lá no leito da morte. Porque aí já passou a borracha. Isso não está na Bíblia. Mas você ouve muito isso. E quando você converteu, lá no encontro, você aceitou Jesus, todos os pecados foram perdoados. Zerou a conta. Reiniciou a fita. Zerou o marcador, Paulo. Mas a partir dali, meu irmão, você vai ter que se lembrar de um por um. Mas se isso for verdade, quem vai passar? Quem vai lembrar? Como é que é isso? Está vendo, irmãos, que às vezes tem umas teologias que começam, a gente não sabe de onde, a gente tem isso como uma verdade. Quantos aqui já ouviram isso? Que no dia que você converteu, todos os seus pecados foram perdoados. Mas que a partir dali, então, agora, meu irmão, abre o olho, vigia, crente. Não é assim que nós aprendemos? Mas isso não ajuda em nada. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, a boa notícia, é que você já foi totalmente perdoado. Foi um único sacrifício, de uma vez por todas, amém, meus irmãos? Então esse é o padrão da palavra de Deus. Mas alguns dizem, pastor, antes de converter, tudo bem. Tudo foi perdoado, mas agora você tem que lembrar. Agora você tem que confessar. Mas se eu não lembrar, se eu esquecer de algum... Aí vem outros com outras teologias e diz, não, pastor, Deus só vai cobrar de você aquilo que você lembrar. Mas de onde está isso? A gente não sabe quando começa essa teologia louca. Mas isso não está na Bíblia, amém, meus irmãos? Porque, meu irmão, a verdade do Evangelho é que todos os seus pecados foram perdoados. Mas muitos dizem, não, pastor, não é bem assim não. Essa semana até um irmão, líder de treinamento, não é da nossa igreja não, de outro prédio, falou que ia sair da igreja. Estou abandonando a videira. Porque esse negócio de dizer que está perdoado, isso não é de Deus não, isso é heresia. Mas você não está perdoado, o que fazer então para ser perdoado? Porque na cabeça dos irmãos, ser perdoado, tem que ter choro, Paulo. Tem que arrepender, tem que ajoelhar, tem que chorar. Se não chorar, não vale. Eu lembro quando eu era recém-casado. Recém-casado briga muito. Normalmente discute, qualquer coisinha é motivo de confusão. Mas eu sempre tive comigo, quero resolver logo, vamos resolver esse negócio logo. Me perdoa, amor. E ela virava assim para mim, não é tão simples assim. Não é só pedir perdão. Mas quer que eu faça o quê? Pega um chicote e começa a me martirizar? E você ri, mas tem gente que faz isso por aí. Que acha que para poder ser perdoado por Deus tem que ter penitência, autopenitência. Tem muito disso por aí. Porque nós confundimos o relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com as pessoas. Que com as pessoas sim, você tem que pedir perdão. E se tiver uma lágrima, melhor ainda, viu, maridos? Se aprontou com a esposa, pede perdão. Mas não pede de qualquer jeito. Tem que demonstrar contrição, sofrimento. Meu amor, me perdoa, estou tão arrependido, miserável homem que sou. Se você não for convincente, ela não te perdoa. Com a mulher pode até funcionar, mas com Deus não é assim, amém, meus irmãos? Porque o que perdoa você não é a sua contrição, não é o seu quebrantamento. O que perdoa você é o sangue da cruz, o sangue de Jesus aplicado na sua vida. Você pode dizer amém? Isso é algo maravilhoso, porque nós pensamos, presta atenção, Jesus não morreu só pelos pecados que você cometeu antes de converter.
Ele morreu por todos os seus pecados. E a Bíblia diz que de uma vez por todas, isso já está resolvido. Amém, meus irmãos? Olha, o seu nome já está limpo nos tribunais celestiais. Todo escrito de dívida que a Bíblia diz que já pesava contra nós, o Senhor cravou na cruz. Lembra lá do encontro? Quantos aqui já passaram pelo encontro? Lá no encontro, normalmente, no sábado à noite, nós fazemos lá aquele momento de cravar aquela lista de pecado na cruz. Lembra disso? E depois nós tacamos fogo. Mas aquilo é uma verdade, porque a Bíblia diz que todo o escrito de dívida foi cravado na cruz. E hoje está escrito, está consumado, está perdoado. Amém, meus irmãos? Então ninguém pode te acusar mais. Nem o diabo, nem ninguém, nem você mesmo. Você não precisa mais aceitar condenação. Apenas creia que você é perdoado. Amém, meus irmãos? Mas preste atenção. Eu estou explicando isso para você hoje, porque muitas vezes nós sofremos muito por causa disso. Não é algo só para preencher o tempo, mas você precisa entender. Porque muitos irmãos vivem uma vida cristã miserável, porque o tempo inteiro ele está debaixo de acusação. E essa é uma verdade, o perdão dos pecados é uma verdade que muda a sua vida. Mas muda completamente a forma de você relacionar com Deus, e até mesmo a forma de relacionar consigo mesmo. Porque quando você está debaixo de acusação, você não tem fé para orar, você foge de Deus, você passa o dia inteiro sem pensar nas coisas de Deus, fugindo de Deus. Quando é que você ora? Ou quando a corda aperta, quando a necessidade vem, ou no dia do jejum então, aí você vem cheio de si para orar. Eu jejuei o dia inteiro, estou até agora com fome, neguei minha carne, estou apto para orar. Não, filho, o que te recomenda a Deus não é você comer ou deixar de comer. O que te recomenda a Deus é o sangue de Jesus. Quando Ele olhar para você e ver o sangue aplicado, e dizer que você é perdoado. Creia nisso, amém, meus irmãos? Então isso muda. Tudo depende de você saber que você está perdoado. Por que muitos irmãos não se envolvem na liderança? Porque o pecado acusa. Por que muitos não são fervorosos no servir a Deus? Porque estão debaixo de acusação. Porque se sentem, que estão inaptos, indignos. Mas eu quero dizer para você hoje, você é perdoado, amém, meu irmão? Você é perdoado. Você é perdoado. Quantos creem nessa verdade da palavra de Deus? Mas você crê mesmo? Toda vez que o diabo vem te acusar de pecado, lembra disso, eu sou perdoado. Essa é a forma, inclusive, de você vencer a tentação, você vencer o pecado. Tem pecado na sua vida, jovem? Não vou falar aqui qual é, mas os irmãos já estão imaginando qual é. Que quanto mais você declarar que você é perdoado, menos tentação você vai ter, mais vitória você vai ter sobre isso. Mas quanto mais acusação você ficar, mais a tentação vai ser forte na sua vida. Porque é assim que o pecado funciona. A Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Mas lembra que Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Pensa nisso. Mas os irmãos falam, não, pastor, cuidado com essa palavra. Cuidado com esse ensino. Porque isso vai incentivar os irmãos a pecar. Mas desde quando alguém precisa de incentivo para pecar? Você autoriza, pastor André, os jovens a pecar? Eles te ligam, pastor, você me libera aí para me pecar? Alguém liga para você, discipulador Paulo? Não, ninguém liga. Mas muitos irmãos pensam que a palavra do perdão é o contrário. A palavra do perdão te dá força para você vencer o pecado. Porque não combina mais com você isso, amém, meus irmãos? Mas alguém pode dizer, pastor, essa mensagem é muito light. Nós somos acusados de ser a igreja da porta larga. Ainda bem que se fosse muito estreita, eu não tinha entrado por ela. Não ia me caber. Pastor, a videira tem que mudar o discurso. Porque isso não é o evangelho. O que é o evangelho então? Não, pastor, o evangelho tem que pregar arrependimento. Tem que pregar santidade. Mas o que é o arrependimento? O que é o evangelho? Fala comigo, o evangelho é a boa notícia. E qual que é a boa notícia, irmão? Que você está perdoado. Que Deus te amou de tal maneira, que Ele enviou seu Filho para morrer no seu lugar. Para que no dia que você nele crê, você não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho da graça de Deus, amém, meus irmãos?
que Ele te amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, porque você por si só não é capaz, não há nada que você possa fazer, só há uma forma dos seus pecados serem perdoados, quando você crê no perdão da cruz do Calvário, que você aceita que Ele morreu no seu lugar, quando você aplica o sangue sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Não, pastor, mas tem que pregar uma palavra mais dura. Esses dias o pastor Luiz estava comentando hoje no culto que ele viu alguém pregando a respeito do inferno. Mas quem nunca também viu na feira livre, né, alguém lá no meio da feira gritando que o inferno é real. Arrependei-vos, raça de víboras. Pastor, mas o inferno está na Bíblia. O inferno é real. É verdade. Mas falar que alguém, um pecador, vai para o inferno, não é boa notícia. Normalmente ele fica nervoso quando você fala isso para ele. Sim ou não? Você pega para o pecador lá, para o drogado, para o bêbado e fala, você vai para o quinto dos infernos se você não mudar de vida. Ele vai ajoelhar lá e falar, pedir perdão? Não, ele vai te dar um soco para você ficar esperto. Porque falar que o pecador vai para o inferno não é uma boa notícia. Apesar de ser uma verdade. Mas sabe qual que é a boa notícia? Você falar que Deus ama ele de tal maneira que enviou o Filho dele para morrer no lugar dele, para que no dia que ele crê, ele não venha para o inferno, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. Você tem que lembrar, você é pregador de qual aliança? Da velha? Eu vi velha aí, misericórdia. Você é pregador da nova aliança, da boa notícia, amém, meus irmãos? Olha, o Evangelho, você pode até dizer que o inferno existe, mas é lembrar para o pecador que Deus não quer que ele vá para o inferno, que Deus já providenciou o escape, que Deus já providenciou o livramento. E qual que é o livramento? Cristo Jesus. Então nós pregamos Cristo Jesus, amém, meus irmãos? Porque a salvação não depende das obras. Porque muitos imaginam que para ser salvo, o drogado tem que largar as drogas, que para ser salvo, o bêbado tem que parar de beber, que o pecador tem que largar o pecado. Se fosse assim, não precisava de Cristo. Cristo é aquele que liberta, é aquele que tira. Porque essa pessoa precisa de um Salvador. Porque às vezes ele até tenta sair da droga, ele até tenta sair do vício, mas não consegue. Por isso nós temos que pregar o Evangelho da boa notícia, amém, meus irmãos? Isso é arrependimento, é você mudar a mente, mudar a mentalidade. O que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento, essa palavra arrependimento no grego é metanoia. Significa uma mudança de mente, mudança na forma de pensar. Lá em Atos capítulo 2, ali quando teve o Pentecoste, os irmãos lembram da passagem, né, o Espírito Santo foi liberado, e eles ficaram cheios do Espírito, e naquele momento Pedro se levantou para pregar, e Pedro ele foi ousado, estava cheio do Espírito, e ele disse algo, olha, vocês mataram o autor da vida. E a pregação foi tão poderosa, tão cheia de unção, que a Bíblia fala que os ouvintes dele ali falaram para ele, o que fazer então, irmãos? E Pedro falou, arrependei-vos. Pedro falou para eles, arrependei. Qual que era o arrependimento? Mudar a mente. Olha, aquele Cristo que eles crucificaram, esse é o Salvador. Esse é que Deus enviou para libertar do pecado, para purificar, para salvar. Então arrependimento é você mudar a mente, amém, meus irmãos? É entender que Cristo não é só um espírito evoluído, mas Ele é o Filho de Deus. É entender que antes dele ser filho de José e Maria, ou de Maria ali no caso, Ele é o Filho de Deus. É aquele que morreu no meu lugar. Antes de ser o Nazareno, Ele é o celestial, é o nosso Salvador, é o Messias que foi enviado para nos salvar. Isso é arrependimento verdadeiro, amém, meus irmãos? Então arrependimento é você mudar a opinião, é mudar de mente. E Pedro falou para eles, olha, vocês precisam se arrepender e ser batizados. E eles creram. Naquele dia a Bíblia fala que quase 3.000 foram salvos. Porque muitos de nós caem no engano de achar que o perdão, que tem uma moeda para o perdão. E qual que é a moeda? Nas relações humanas, nós usamos a moeda do remorso, do choro, pedir desculpa, fazer promessas. Como eu disse, isso até funcionava e funciona com as pessoas. Se você demonstrar contrição, quebrantamento, isso funciona, mas com Deus não é assim. Porque a única moeda aceita diante de Deus para o perdão é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus, amém, meus irmãos? O arrependimento humano, por mais bonito que possa ser,
por mais ali, como diz, genuíno que possa parecer, diante de Deus não funciona. O que funciona é o sangue. Amém, meus irmãos? Muitas vezes nós ficamos assim até, ficamos chateados, principalmente quando você vai no encontro, você converte, sua família às vezes fica nervoso. Ah, você agora diz que é crente? Quem te conhece? Quem conhece a sua história? Quem sabe o que você fez? Agora você diz que é cristão? Que agora você é salvo? Quantos já ouviram isso? Por quê? Porque na cabeça deles, se você merecer o céu, meu irmão, você tem que mudar demais. Você tem que ter uma demonstração para todo mundo, e é mais, não é só um dia não, tem que passar no teste do tempo. Por isso que eles ficam horrorizados quando você diz que é salvo. Porque o seu perdão, meu irmão, é pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Nele, nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então esse arrependimento, na verdade, é uma mudança de direção. É você entender que não há nada que eu possa fazer para me merecer o céu. Eu sou indigno, não sou capaz. Isso é o verdadeiro arrependimento do Cordeiro. Por isso eu recebo como meu Senhor e Salvador. Isso é o verdadeiro arrependimento, amém, meus irmãos? Porque o entendimento comum dentro das igrejas é que arrependimento é um tipo de remorso. Ah, eu não deveria ter feito isso. Ah, nunca mais vou fazer isso, eu prometo, Deus. E agora é de verdade. Quem nunca? Semana passada eu prometi cair, mas agora é para valer. Quem nunca orou assim, né? Se você nunca orou assim, você não é um crente louco o suficiente. Porque às vezes nós temos essa loucura de fazer promessas e promessas. Mas você honra a Deus, meu irmão, quando você crê no sangue do Cordeiro. Sabe quando você honra a Deus? Quando você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você se levanta em fé e diz: eu sou perdoado, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. É nessa hora que você envergonha o diabo. É nessa hora que você tem a vitória sobre o pecado. Amém, meus irmãos? Mas agora eu te pergunto, qual que é a moeda aceita diante de Deus para o perdão? Porque no relacionamento humano é o remorso, é a tristeza. Se tiver choro, melhor ainda. Mas diante de Deus, meu irmão, é quando você crê que o sangue é suficiente para te purificar de todo o pecado. Amém, meus irmãos? É assim que funciona. Porque a moeda do perdão é o sangue do Cordeiro. E nós temos que crer nisso. Pastor, mas isso é tão banal, é algo tão simples. Mas isso muda a nossa vida diariamente. Você precisa crer nisso todo dia. Porque o diabo, ele não desiste. Um dos nomes dele é o acusador. E ele não desiste. E por que ele não larga essa arma dele chamada acusação? Porque ela funciona. Tem 2000 anos que ele nos acusa. E funciona. Então você tem que vigiar. E vigiar para não pecar? Também é bom. Vigiar para não cair em tentação, amém, meus irmãos? Mas se pecou, lembra que você tem um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso, que isso é para o seu dia a dia. Porque a moeda do perdão não é a sua contrição, e nem mesmo as suas lágrimas, apesar que chorar é bom. Demonstrar às vezes é bom, é importante para quem? Para os homens. Mas para Deus o que importa é você crer no poder do sangue, que é poderoso para te purificar, para te perdoar, te recomendar diante de Deus, amém, meus irmãos? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, lá diz assim, olha, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O que diz? Olha, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue, não há perdão. Remissão já foi perdão, e você já foi perdoado, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado, e a Bíblia diz que de uma vez por todos. Mas você pode pensar, pastor, mas eu quero confessar, eu sinto o desejo de confessar. Mas confesse então, confesse. Mas qual pecado você vai confessar? Só os que você lembrar? E aqueles involuntários? E aquele que você sonhou e no outro dia não lembra direito o que foi o sonho? Como é que faz com esses? Ah, Deus, então na dúvida me perdoe por todos os meus pecados. Não, meu irmão, creia que você é perdoado. Ô, meu irmão, não estou na sua vida.
foi resolvido na cruz há 2000 anos atrás, isso é algo libertador na sua vida. Vai mudar profundamente a forma que você relaciona com Deus. Você é filho e filha amado, amém, meus irmãos? A Bíblia fala que nós não devemos mais viver angustiados, preocupados, atemorizados, que nós não recebemos o espírito de escravidão. Qual que é o espírito de escravidão? É aquele que fica debaixo da acusação o tempo inteiro. Vive aquela vida miserável, que o tempo inteiro está desqualificado, o tempo inteiro está debaixo de acusação. Mas nós recebemos o espírito de filiação, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Papaizinho querido, amém, meus irmãos? Por quê? Por que que isso como é que isso é feito? Vamos lembrar como era que era no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que uma vez no ano, cada judeu ali tinha que ir se apresentar diante do sacerdote, e ele levava ali um cordeiro, e tinha que ser um cordeiro sem defeito. E ele chegava ali diante do cordeiro, prepara o vídeo aí para mim, irmão. Ele chegava com o cordeiro ali, diante do sacerdote, e o sacerdote ia fazer ali um monte de perguntas. Você pecou? Você traiu sua mulher? Você pensou coisa errada? Era isso que acontecia? Fala comigo, não. A única coisa que o sacerdote fazia era avaliar o cordeiro, se o cordeiro tinha algum defeito. Se o cordeiro não tivesse nenhum defeito, aquele cordeiro era imolado, e o sangue dele era aspergido sobre o ofertante, e o ofertante saía dali perdoado. Vamos ver isso na prática. Como que era? Aqui tem um pequeno vídeo, de 1 minutinho apenas, que mostra como é que era essa ilustração. Pode colocar aí na tela, por favor, irmão. Esse homem representa o pecador. Pode tirar o áudio, sem o áudio. Pode baixar o volume. Olha aí, o sacerdote vai avaliar o cordeiro. Examinava ali, se ele não tivesse nenhum defeito, observe que não tem nada a ver com o ofertante. Então o que fazia ali? O ofertante, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote ali orava, e a justiça daquele cordeiro, que era sem defeito, né, o pecado do ofertante era colocado sobre ele, e a justiça do cordeiro, que era sem defeito, era colocada sobre o ofertante. Isso acontecia todos os anos. E aquele cordeiro ali, ele era imolado, e o sangue daquele cordeiro era aspergido sobre o ofertante, ia feito ali o sacrifício, e aquele ofertante ia embora para casa em paz, perdoado, estava garantido, pelo próximo ano, estou aceito diante de Deus. Olha isso. Por que nós começamos a ler o texto lá de Hebreus? Se o sangue de animais cobria o pecado, purificava, quanto mais o sangue do cordeiro. Nós conseguimos entender isso? Se o judeu ia para casa ali, sem acusação, eles honravam a Deus, porque ali era o que era exigido dele. Então, irmão, se ele passava um ano sem acusação, por que o crente de hoje não passa nem uma semana sem acusação? Será que o sangue de Cristo é inferior ao sangue de uma ovelha? O que você acha? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Porque o sangue do cordeiro, lá do Antigo Testamento, aquele sangue era provisório. Ali só cobria. Mas quando João Batista, ele bateu o olho em Jesus, ali no Rio Jordão, o que ele disse? Lá em João 1, 29. Projeta para mim João 1, 29. O que ele disse? Vamos ler junto? Olha, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. Aí João, cheio do Espírito, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele sangue do cordeiro lá da ovelha, ele não tirava, ele só cobria, mas cobria por um ano. Mas agora o sangue do cordeiro, diz o escritor de Hebreus, resolveu de uma vez por todas, aniquilou o pecado, porque agora você é perdoado, amém, meus irmãos? Olha, o mesmo acontece conosco hoje, só que agora de uma forma definitiva. Então quem é avaliado não é você. Sabia, quando chega diante de Deus, não é você que é avaliado, é Cristo. E se Cristo é aceito, você também é aceito. Mas como é que nós fomos ensinados? Que quando você chega diante de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão. Você pede perdão, confessa e fala, e vai orar 10 minutos, 8 minutos pedindo perdão, para poder ser aceito. Não, meu irmão,
Cheguemos, pois, confiadamente, diz o escritor de Hebreus, porque o que é avaliado é o Cordeiro. Deus não olha para você, e quando Ele vê você, Ele vê o sangue aplicado na sua vida, amém, meus irmãos? Quem precisa ser qualificado não é você, é o Cordeiro. E a Bíblia fala que o Cordeiro era sem defeito, tirou de uma vez por todas, amém, meus irmãos? Então Ele foi imolado, por isso que a Bíblia fala que todos os nossos pecados estavam sobre Ele na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, e a Bíblia fala que Ele nos deu o dom da justiça. O que é dom da justiça? É o presente. Toda vez que você lê na sua Bíblia a palavrinha dom, significa presente, algo que Deus te deu. Deus te deu justiça. Hoje não é a sua justiça, mas a justiça de Cristo que está sobre a sua vida, amém, meus irmãos? Isso é uma verdade maravilhosa, mas muitas vezes nós negligenciamos essa verdade, porque nós achamos que esse sangue só cobre por um tempo, e cada vez que você peca é como se sangue precisasse ser derramado novamente. Não, apenas se aproprie dele. Eu sou perdoado, sou lavado pelo sangue do Cordeiro, amém, meus irmãos? Isso é o arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é quando você muda de mente, quando você entende que não é mais pelo que você faz, mas é pelo que o Cristo fez. Não é pelo quão bom você tem que ser, mas é o quão bom Ele é. O sacrifício dele foi completo, amém, meus irmãos? Então, de uma vez por todas, creia que você é perdoado. Não viva uma vida debaixo de angústia nunca mais, meu irmão. Porque hoje a maioria dos cristãos vive debaixo de angústia. A vida cristã é um problema. Muitos irmãos não têm paz com Deus, porque o tempo inteiro estão tentando se consertar diante de Deus. Mas você quer honrar a Deus? Aceite o sacrifício do Cordeiro. Creia no sacrifício completo. E foi tão maravilhoso que resolveu de uma vez por todas. Amém, meus irmãos? É algo poderoso. É algo poderoso. Porque se você crê que você tem que confessar cada um dos seus pecados, você vai viver uma vida de inferno. Porque o diabo tem um armamento gigantesco para acusar. E se cada vez que você tiver que confessar, não, pastor, vou confessar só que eu lembrar. Meu irmão, mesmo assim, nunca você vai conseguir. Então, se quer honrar a Deus de verdade, creia que todos eles são perdoados. Isso é algo tão simples, mas é tão profundo, que nós precisamos de revelação para entender essas coisas. E minha oração é que o Senhor abra o seu entendimento, para você entender que você é perdoado. Que você é perdoado. Porque a palavra de Deus, ela é clara, que lá na cruz do Calvário, todos os seus pecados foram condenados, foram aniquilados. E agora na nova aliança, a Bíblia diz, né, que das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais, é Satanás. Jamais me lembrarei. Porque quem te lembra do pecado é Satanás. Satanás fica lembrando você. E por que ele fica lembrando você? Para te acusar, para te colocar para baixo, para condenar você. Pastor, mas qual que é o remédio? É você crer que você já é perdoado. Amém, meus irmãos? Olha, acredite, não pecados é telão. Não haverá telão para passar seus pecados, porque seus pecados já estão apacados. A Bíblia fala que o Senhor diz, jamais me lembrarei, porque já foi resolvido na cruz. E Deus, quando Ele fala, Ele leva a sério. Se Ele perdoou, está perdoado. Às vezes nosso perdão humano, ele é condicional. Não, filho. Mas, não é assim que a gente faz? Mas com Deus não, filho. É de uma vez por todas, amém, meus irmãos? De uma vez por todas. Que agora nós temos uma nova realidade de vida. Porque depois da cruz, nós fomos perdoados em Cristo. Você pode colocar a mão no seu coração mais uma vez? Fechar os seus olhos, respirar bem fundo e dizer em alto e bom som, eu sou perdoado. Amém, meus irmãos? Você já é perdoado. Lá em Efésios 4, versículo 32, a palavra de Deus diz assim, olha, Efésios 4, 32, antes sede uns para com os outros benignos. Amém, benigno? Compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele já te perdoou. Você já é perdoado. Amém, meus irmãos? Você é perdoado. Você é perdoado. Pastor, mas por que você está falando isso? Eu já sei que eu sou perdoado. Amém? Você sabe? Então creia no perdão todos os dias. Não aceite acusação. Tenha paz com Deus, meu irmão. Não viva uma vida debaixo de angústia, debaixo de aflição, né? Debaixo de acusação. Não vive mais.
porque você foi perdoado. Agora você é alguém que está perdoado, é alguém que pode se relacionar com Deus em paz. Por isso que a Bíblia fala, agora nós temos paz com Deus. Nós somos agora filhos amados. Podemos nos achegar ousadamente diante do trono da graça, amém, meus irmãos? Porque você é um filho amado, um filho perdoado. Você agora tem benefício diante de Deus, você pode se achegar, pedir, porque Ele te abençoa. A Bíblia fala, e esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha, Jesus, Ele nos ensinou também a orar no seu nome. Certa vez Ele deu uma dura nos discípulos, Ele falou, olha, até agora vocês não pediram nada, peçam em meu nome, para que a sua alegria seja completa. Porque depois da cruz, agora você tem livre acesso, você pode clamar o nome de Jesus. O irmão leu aqui, na hora da oração aqui, antes da oferta, ele citou João capítulo 15, né? Você pode pedir, peça e crede que você já recebeu, amém, meus irmãos? Isso é algo maravilhoso, mas muitas vezes nós não oramos, nós não pedimos, porque estamos debaixo de acusação, porque a acusação rouba a nossa fé. Parece coisa à toa, mas não é, porque se você está debaixo de acusação, você não tem fé, você não tem ousadia para pedir. Mas hoje estou aqui para lembrar você que você é perdoado, que todos os seus pecados já foram perdoados, amém, meus irmãos? Você precisa aplicar isso na sua vida, no dia a dia. Você precisa crer nessa verdade, todos os dias, porque muitas vezes quando nós estamos debaixo de acusação, qual que é a reação natural? Afastar, dá um tempo, só que tempo não tem poder para perdoar pecado. Tem alguns irmãos que eles fogem da célula, fogem do culto, fogem do discipulado, eles escondem. Aí quando a mente fica mais tranquila, ele volta. Mas deixa eu te falar, filho, o tempo só cura queijo. Perdoar pecados é o sangue do Cordeiro. Não precisa fugir. Porque muitos de nós temos a síndrome de Adão, quando peca, esconde. Não, mas se pecou, lembra que junto ao Pai há um advogado, Cristo Jesus, que é fiel para te perdoar os pecados, amém? E te purificar de toda injustiça, porque Ele pega a justiça dEle e coloca sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. São verdades, olha para cá, são verdades que parecem simples, mas elas precisam de discernimento espiritual. Então eu quero orar para que seus olhos sejam abertos, de uma vez por todas, para você entender que você é perdoado, O que é mais importante aqui hoje, ainda tem algumas coisas aqui que eu podia falar para você, mas eu quero encerrar esse momento orando por você. Gastar esses últimos minutos aqui, nós vamos cantar uma canção, e nós vamos orar, e você vai declarar essa verdade, que você é perdoado. Você não vai aceitar mais condenação na sua vida, amém, meus irmãos? Porque você é perdoado. Cristo Jesus já morreu por você naquela cruz, para que você hoje tenha paz com Deus, para que você tenha uma vida cristã abundante. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Mas viver angustiado, viver naquela neurose, não é vida abundante. Viver sobre angústia, viver sobre acusação, não é vida abundante. Vida abundante é você saber que você é perdoado, que você é amado, que sobre você já não há nenhuma condenação, amém? Sobre você não há nenhuma condenação, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, ninguém poderá trazer acusação contra você, porque é Deus quem justifica, amém? Vamos confessar essa verdade? Projeta para mim aí, Romanos 8, a partir do 31, vamos ler essa verdade, Romanos 8, 31, o que a palavra de Deus diz? Presta atenção. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Próximo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, sem merecimento? Você não tem que merecer, você não tem que fazer por onde, Ele te dá graciosamente. Aquilo que era mais importante ao seu filho, Ele deu por você. Então agora Ele não pode negar mais nada para você, amém? É isso que Ele está dizendo, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
é Deus quem os justifica. É o próprio Deus que diz: está perdoado, está consumado. Versículo 34 também diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e o qual está à direita e também intercede por você. Ele está lá orando por você, Ele está lá falando bem de você para o Pai, amém, querido? 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Próximo. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é amado, amém, meu irmão? Você é mais do que vencedor. Não aceite viver uma vida de derrota. Não aceite viver com a cabeça baixa. Levanta a sua cabeça. O que mais? Porque eu estou bem certo. Ou seja, não tenho dúvida. Porque a grande estratégia do diabo é colocar dúvida. Será? E se? Talvez? Não, ele fala que eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode dizer aleluia?